Boa noite. Neste vídeo vocês irão ver, primeiro, o atual presidente Michel Temer, há pouco mais de um ano atrás, enquanto ele era vice-presidente, pregando a união dos poderes para a solução dos conflitos do governo, que hoje estão ainda piores. Já no segundo vídeo, vocês irão assistir uma entrevista do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, que também foi deputado constituinte, dizendo justamente sobre o problema dessa falta de harmonia e união entre os poderes. Assistam e reflitam sobre o vídeo. O vice-presidente Michel Temer ontem defendeu a harmonia entre os poderes e a unidade para o país vencer a crise. A declaração foi feita no interior de São Paulo, mas o recado ecoou lá em Brasília, não é isso, Juliana? Quer dizer que Michel Temer, que andava discreto, agora voltou a aparecer aí depois do turbilhão que atingiu o governo na semana passada. Ana, e o vice-presidente falou no momento em que o Congresso está em pé de guerra, né? É de se esperar hoje discursos firmes da oposição e também dos governistas. O clima é de tensão. A oposição diz que vai impedir votações de projetos enquanto a comissão do impeachment não for instalada. No meio disso tudo, o vice-presidente Michel Temer fez um discurso ontem em São Paulo em que pediu a unidade para tirar o Brasil da crise política e econômica. Temer não citou as investigações da Lava Jato, nem os pedidos da oposição de impeachment e pediu também a união do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Em outros momentos de crise política, Temer adotou o mesmo discurso de unidade. E nesse cenário, a presidente do partido Rede, Marina Silva, defendeu as investigações da Lava Jato e disse que o PT incita o confronto e a violência para se defender das acusações. Marina disse ainda que a justiça deve ser vista como reparação e não como vingança e que ninguém está acima da lei. É isso, Ana, Chico. Tá bom, obrigado, Juliana. O gaúcho Nelson Jobim é um dos homens públicos mais preparados do nosso país. Formado em Direito, com mestrado em Lógica e Matemática, Jobim é conhecido pela sua imensa capacidade de trabalho. Além de presidente do Supremo, foi ministro de 3 presidentes, da Justiça com Fernando Henrique e da Defesa com Lula e Dilma. Nelson Jobim mostra nessa conversa que ele é um político diferente, não tem papas na língua. Ministro, muito obrigado por ter vindo ao Rio de Janeiro, ao Copacabana Palace, para nós fazermos essa conversa. Sempre ótimo. 25 anos, mais até de constituinte, o senhor foi um dos mais importantes constituintes, depois disso foi ministro da Justiça, foi 10 anos no Supremo Tribunal Federal, 2 anos como presidente, depois ministro da Defesa. Pouca gente tem a vivência política para analisar o Brasil hoje. Que confusão, né, ministro? Grande confusão. Há uma inconsistência hoje nos poderes, há uma não funcionalidade. Essa disfuncionalidade decorre de que o Executivo não tem um planejamento nacional, ou seja, não tem um norte. O norte do Executivo, parece que agora querem mudar, era, nesse momento, o ajuste fiscal. O ajuste fiscal era mero meio, mas não fez o discurso do desenvolvimento. O Legislativo tentando se afirmar em cima do Executivo, o Supremo tentando invadir as áreas dos outros poderes. E tudo isso paralisa a nação. Quer dizer, falta um comando? Não é propriamente um comando como ordem, falta um horizonte social futuro de desenvolvimento. Ou seja, no momento que você não tem algo para olhar para frente, você acaba olhando para o lado. E olhar para o lado é a confusão. Ou seja, você começa a dizer, não, eu não devia estar ao lado deste, eu devia estar ao lado daquele, começa a escolher interlocutores. Nós precisamos ter um comando geral nesse sentido. Mas o que trouxe esse tipo Veja o seguinte, o presidente Sarney, logo depois da ditadura militar, ele conseguiu, com um esforço enorme, de fazer a transição. Hoje se acusa muito o presidente Sarney, no entanto, nós temos claramente que ele soube comandar aquele processo de transição do regime militar. O presidente Fernando Henrique conseguiu estabilizar a economia do país, ou seja, o Plano Real deu condições para um empuxo no futuro. O presidente Lula conseguiu empurrar isso para frente. E hoje nós estamos sem algo que possa levar ao norte e nos dá também um incentivo ao investimento e ao desenvolvimento. Quer dizer, a estabilização com o Fernando Henrique, a distribuição com o presidente Lula. A inclusão social com Lula. Lula fez a inclusão social, não fez a estabilização,
Com a estabilização feita, o Lula consegue fazer a inclusão social. E qual é o sentido do atual governo? Não sabemos ainda. Esse já é um segundo governo, né? O segundo governo, mas no primeiro governo da presidente Dilma, ela conseguiu continuar alguma coisa, mas depois começou a entrar em fase de inconsistência. O senhor falou do Supremo agora há pouco, né? O senhor acha que o Supremo exorbita as suas funções? Não é que propriamente exorbita. Veja, no processo democrático não há espaço vazio. Se alguém não ocupa espaço, outro procura ocupar os espaços. Como a Câmara de Deputados não tem votado, ou não tinha votado, ou não votava... Agora está votando. Começou a votar. Não quer dizer que começando a votar significa que esteja votando bem, isso é outra coisa. Mas o fato é que a Câmara de Deputados, ou seja, o Congresso não tomava suas providências e o Supremo começou a querer tomar. Houve uma restrição no início em que se procurava impedir esse movimento. No entanto, hoje já as coisas mudaram. Ou seja, você tem um grupo no Supremo que procura, inclusive, legislar. Isso dá problema. Observa, por exemplo, e dá equívocos. Observa, por exemplo, as decisões do Supremo sobre fidelidade partidária, sobre cláusula de barreira no sistema da questão política. O que aconteceu com o Supremo? O Supremo produziu partidos. Porque no momento em que você diz que você não pode trocar de partido porque o seu mandato é do partido, então eu vou criar partido se eu não tenho mais condições de ficar no partido. Acabaram criando partidos. A cláusula de barreira possibilitou mais isso. Então nós temos que atribuir e ver claramente que essa, digamos, hemorragia partidária brasileira tem como causa decisões equivocadas. Quer dizer, o Supremo não tem experiência política nesse... Não tem. O juiz pensa diferente. Não olha na consequência, mas olha na antecedência. O senhor falou da Constituinte agora há pouco, ou eu falei. Qual o maior benefício que ela trouxe ao país? Ora, a Constituição de 88, ela resolveu 2 pontos. O problema dos direitos e garantias individuais, que se estabilizou muito bem, e também o desenho das relações iniciais em termos democráticos. Observa que nós tivemos crises sérias, a crise, por exemplo, do impeachment, foi uma crise que se participou sem problema com o Estado. Você conseguiu separar o governo do presidente da República, ou o Estado do presidente da República de então. Então veja que a Constituição deu instrumentos para isso. Só que a Constituição brasileira é um processo. Esse número, digamos, enorme de emendas que ocorre, não é que ela estava errada, é de que ela está se ajustando à necessidade do país, principalmente a reforma econômica, e agora vamos caminhar para a reforma política, que temos que caminhamos um pouco, damos um passo aqui, um recuo lá, mas o fato é que nós não podemos pensar que essas coisas vão se resolver de uma hora para outra. Nós estamos discutindo o tempo histórico do país e não o tempo histórico da nossa geração. Quer dizer, como o senhor vê a reforma política? Por exemplo, a questão dos partidos, reeleição, sistema eleitoral? Veja, a primeira coisa que eu observo é de que, quando se fala em reforma política, o sistema político partidário, o sistema eleitoral, não se deve discutir qual é o melhor sistema. Porque um sistema eleitoral funciona ou deixa de funcionar. O sistema eleitoral que está vigindo hoje, esgotou-se, mas funcionou, e funcionou muito bem. Funcionou a partir de 32, quando começou a se implantar isso, durante todo o período de 46. Agora, hoje não funciona mais. Nós temos que buscar o que funcione. E ele vai funcionar durante um tempo e depois deixa de funcionar. O que nós não podemos é discutir qual é o melhor. O que nós vamos discutir é qual aquele mais ajustado para aquele momento que estamos vivendo, e depois as coisas vão se mexendo. E a reeleição, ministro? Eu era favorável, inclusive votei. Na época eu era deputado e, aliás, eu já defendia, inclusive, na revisão constitucional, o fenômeno da reeleição. Mas a reeleição mostrou a sua inconsistência. Ou seja, não se deu aquilo que se pretendia. Qual seja a possibilidade de que o candidato pudesse, no segundo mandato, ou seja, com os 8 anos de mandato, seja estadual, municipal ou federal, ou governo presidente, ele possa se preocupar exclusivamente com o seu mandato e com os resultados. Ele acaba se preocupando com a sua reeleição no primeiro momento e, em segundo momento, na continuidade na sua continuidade via um terceiro personagem, que é o que aconteceu, por exemplo, no caso do presidente Lula, quando a presidente Dilma foi indicada por ele. A presidente Dilma não tinha experiência eleitoral, apareceu e se elegeu. Mas se elegeu por causa do Lula. Claro.
Agora, isso não funciona no Rio Grande do Sul, né? Porque lá não tem reeleição. Tá bom, a coisa é um pouco diferente. Lá, desde a vigência da Constituição de 88, não tem hipótese de governador ser reeleito. Não se reelegeu nenhum. É um modelo estranho, porque o Rio Grande tem uma característica muito bipartidária. Ou seja, vem desde a época da Velha República, com os partidos republicano rio-grandense e o Partido Libertador, e depois do PSD, Partido Social Democrático e o Partido Trabalhista Brasileiro, depois do PMDB de um lado e a Arena do outro. O terceiro sempre tem vários outros partidos que circulam em torno desses. E é uma característica bipartidária. E mais um outro problema. No Rio Grande, até um determinado momento, e que ele continue, a mudança de partido é um problema. Observa de que aqueles que trocaram de partido não se reelegeram nos deputados, né? Acabam desaparecendo na poeira. Por quê? Porque se diz, não, se você, aí cria aquela situação, né? Saiu do partido, traiu a outro. E quando vai para o outro, diz, olha, esse aí já traiu uma vez, vai trair para a segunda. E aí as coisas vão se digamos, fortalecendo. Aliás, o Sul é diferente, né? O pessoal canta o hino do Estado antes dos jogos. Sim, não, lógico. O Rio Grande tem o hino do Rio Grande que a gente canta primeiro o hino nacional na abertura e no encerramento se canta o hino. Seja gremista ou seja internacional. Né? Não vou misturar as coisas. Não vou misturar as coisas. Também no Rio Grande, inclusive, eu tive um problema comigo, e continuo dizendo isso. Eu, há uns anos atrás, lá no Sul, sendo entrevistado, eu era deputado, perguntaram qual era o time que eu torcia no Sul. Aí eu disse, olha, eu torço por 2 times. Como 2 times? Sim, 2 times. O Internacional e todos os times que jogam contra o Grêmio. Inclusive os argentinos. Aí foi um desastre para mim, né? A complementação foi pior. Aliás, o senhor é muito falastrão, né, ministro? Dizem que o senhor saiu do governo Dilma, que o senhor falou demais. Como é que foi aquela história? O senhor é muito falastrão, né, ministro? Dizem que o senhor saiu do governo Dilma, que o senhor falou demais. Como é que foi aquela história? Não é bem falastrão. Ou seja, eu digo o que penso. Quer dizer, eu não pago preço para não dizer o que penso. E digo o que penso. E ao dizer o que penso, queria algumas dificuldades. Foi no caso do... Na verdade, no governo Dilma, eu tive 3 situações. Primeiro, quando eu referi de que eu havia votado no candidato Serra e não na presidente Dilma. Estava no governo já. Segundo, quando houve uma festividade em Brasília, eu referi que as coisas tinham... ao Fernando Henrique, 80 anos do Fernando Henrique, eu disse ao Fernando, olha, num discurso de que, ainda ministro da Defesa, eu disse que nós estávamos num momento muito difícil, porque os idiotas tinham perdido a modéstia, citando, parafraseando Nelson Rodrigues. E o terceiro foi que, num comentário que eu havia feito numa determinada sala, foi ouvida por uma jornalista, eu dizia que 2 ministras que haviam sido nomeadas, uma era muito fraca e outra não conhecia Brasília. Hoje parece que eu tinha razão. E tem uma outra história engraçada, né, ministro, que o senhor, já ministro da Defesa do presidente Lula, pediram para o senhor fazer campanha para o presidente Dilma. Como é que foi aquela história? Não, foi o seguinte, o ministro das Relações Institucionais, Padilha, que depois foi candidato a governador de São Paulo, Padilha havia enviado um ofício para todos nós para gravarmos algumas mensagens da presidente Dilma. E aí, numa reunião do governo, tinha lá, não era uma reunião ampla, mas uma reunião no Palácio, surgiu o assunto, foi perguntado a Padilha como é que estavam as gravações, etc. E aí eu disse o seguinte, olha, eu tenho um problema. E virei-se para o presidente Lula e disse, olha, presidente, eu tenho um problema. O senhor sabe muito bem das minhas relações com o Zé Serra. O Serra é meu amigo íntimo, desde a época da Constituinte, é meu padrinho de casamento. Eu não tenho condições de fazer campanha pela Dilma por motivos pessoais. Mas também não tenho condições de fazer campanha para o Serra por motivos institucionais, que participam do seu governo. A primeira situação é inamovível. A segunda é removível, depende do senhor. Aí disse assim, olha, vamos deixar, não mexam com o Nelson, não mexam com o Jobim, deixa ele quieto no campo. E foi isso. Ministro, o senhor trabalhou muito com o doutor Ulisses, que adorava o senhor na Constituinte. O que o senhor aprendeu com ele? Tudo.
Ou seja, na verdade, quando se diz que eu fui o personagem que tinha alguma relevância na Constituição, não é verdade. Eu era um amanuense, aquele que escreve. Porque eu não participava do processo decisório político. O processo decisório político estava na mão do doutor Henrique, do doutor Ulisses, estava na mão do Zé Richa, na mão do Fernando Henrique, do Covas, enfim, daqueles, digamos, os cardeais do PMDB de então. Eu escrevia, eu sabia fazer as coisas, conhecia regimento, essas coisas todas. Então eu trabalhei muito, e muito próximo ao doutor Ulisses. Fiquei muito próximo ao doutor Ulisses, e com ele eu assisti coisas curiosas. O doutor Ulisses, por exemplo, tem uma afirmação que hoje já ninguém mais lembra, não só não lembra como não exerce, que em política até a raiva é combinada ou fingida. Hoje não, hoje você tem raiva, tem ódio. Você está vendo relações que se estabelecem entre partidos, entre a população e partidos com ódio. Isso é uma coisa, é uma notícia ruim para a nossa sociedade. Bom, é uma mudança no Brasil isso. Uma mudança. Eu estou morando em São Paulo, eu tenho visto no São Paulo, o que se vê é um ódio contra o Partido dos Trabalhadores, por exemplo. Ódio, a manifestação não é uma manifestação de oposição, mas é uma posição de ódio. Alguns odeiam, aquilo é meio sanguinolento. Eu fico assistindo aquelas coisas. Outra coisa que ocorreu com o doutor Ulisses foi interessante, a moda com que ele sabia tratar um plenário. Eu era vice-líder, aliás, eu era líder do PMDB, porque o Mário Covas havia saído da liderança. O PSDB ele foi? Foi para o PSDB e eu fiquei, então, eu líder. Nelson Carneiro foi para o meu primeiro vice-líder, que era senador pelo Rio de Janeiro. Aí começa uma sessão às 2h30 da tarde, o doutor Ulisses começa aquilo que chama-se na Câmara o pinga-fogo, ou seja, vai dando a palavra para cada um, 5 minutos, 3 minutos para cada um, e aquele negócio começou às 2h30, era 3h30, 4h30, 5h30, 6h30 e nada de votação. Aí eu subi ao plenário, à mesa e disse, doutor Ulisses, como é? Vamos votar? Disse, ô Jobim, não está na hora de votar. Tá bem, então não está na hora de votar, voltei lá para o meu lugar. Passou-se mais 1h, 1h30, ele me chama. Ô Jobim, está na hora de votar, chama o povo. Aí começa, tudo lembra que você estava lá, chama o povo, começa o telefonema para cá e tal, desce deputados e tal. Depois de uma meia hora, 40 minutos, estava completo lá, são uns 400 e poucos no plenário. Aí eu subi e disse ao doutor Ulisses, já temos uns 400 aí, podemos começar a votação. Ah, bom, então vamos começar a votação, que está na hora. Aí eu pergunto, doutor Ulisses, que negócio é esse de hora de votação no plenário? O senhor veja, são 7 e tanto, 8 horas, nós ficamos 4 horas aqui parados, 5 horas. Aí diz ele assim, ô Jobim, você sabe que a pauta é complicada. Nós examinamos a pauta de manhã, que a gente estudava sempre antes da reunião, para organizar a votação. Você sabe que a votação é complicada, a matéria é complicada. E quando a matéria é complicada, diz ele assim, naquela voz soltura dele, ô Jobim, quando a matéria é complicada, a hora de votar é quando os velhos estão com fome e os novos querem ver as namoradas. Ou seja, começou a votar, foi aquela gritaria, vai votar! Alguém queria subir para discutir, não sei o quê, queria fazer um discurso. Vota rápido e passa... Vai votar, etc. E acabou votando. Vota rápido e passa tudo. Para ver a namorada ou para se alimentar. Era um gênio mesmo. Era um gênio. Agora, o senhor trabalhou com 2 presidentes muito diferentes, né? Fernando Henrique e Lula. Como era trabalhar com esses dois? Qual a diferença entre esses 2 personagens? Olha, não havia, digamos, não pode falar em diferença, vamos falar sobre um e outro. A minha observação no período que eu estive com o Fernando Henrique, aliás, o Fernando Henrique eu conhecia desde a Constituição. Eu trabalhei com ele como assessor na elaboração do regimento interno, porque ele foi o relator do regimento interno. Então eu trabalhei com ele lá, assessorei ele naquele negócio todo e fiz uma amizade enorme com ele. Quando, no governo... Aí ele chamou para o senhor ser ministro da Justiça. Eu não ia me candidatar, não me candidatei à reeleição, ia voltar para a advocacia, e ele acabou, o candidato do PMDB era o Quercia, eu tinha rompido com o Quercia, e apoiando o Fernando Henrique, e aí no final ele me convidou para o Ministério da Justiça. A forma que o Fernando conduzia uma reunião ministerial era uma forma, digamos, tranquila, mas com a seguinte característica. Quando entrava um tema que tinha lá a sua peculiaridade, a sua dificuldade, havia sempre um que tinha uma posição e era outra. Ele estimulava, digamos... conflito. Ele alimentava
um personagem que estava sustentando alguma coisa, ele largava uma frase, alguma coisa, e aquele personagem crescia, achando que o presidente estava apoiando. E, de repente, ele fazia a mesma coisa com outro que estava contra. Ou seja, ele criava uma espécie de dissidência e depois ele arbitrava. Ou seja, habilmente ele fazia com aquilo e trazia para uma solução de superação daquele conflito. E era uma forma inteligente, era uma forma, digamos, de operar entre uma síntese daquela antítese que estava sendo feita. Da tese, aquela história antiga de funcionava bem, ele conduzia aquilo de uma forma muito elegante e com humor. Sem grito. Com humor muito sem grito. E com humor muito... Não precisava porque tinha autoridade. Grita quem não tem autoridade. E aí o que se passava? Se passou, com o Lula era mais ou menos a mesma coisa, só que o Lula não era... A linguagem de Lula não era a mesma, evidentemente, Fernando. O Lula era epidérmico, brutalmente inteligente. Percebia as coisas imediatamente e logo tomava posição. Logo tomava posição em relação ao assunto, já que ele avançava, com uma característica que os dois tinham, tanto um como o outro, e nisso eles coincidiam. Eles tinham nitidamente a distinção entre a decisão política do que fazer, atribuindo ao ministro a decisão de como fazer. Porque se você mistura os dois níveis, do que tem que ser feito e de como deve ser feito, e se você concentra isso na sua mão, este personagem que vai fazer acaba não fazendo. E aí você paralisa o governo. Porque as pessoas ficam com medo de fazer. Quer dizer, esses dois personagens têm um problema que é São Paulo, né? O fato dos dois partidos serem de São Paulo. Então isso cria uma... Tem uma história mais anterior. Eu me lembro que, numa certa feita... E é uma pena para o Brasil, né? Porque se eu tentei, inclusive, quando assumi o Ministério da Defesa, eu fiz uma visita ao Fernando em Porto Alegre, em São Paulo, e tentei ver se, enfim, pudéssemos fazer uma aproximação. Ele disse que era muito difícil porque havia um histórico que eu não conhecia, que era um histórico anterior, existente em São Paulo, que as relações eram muito complicadas, etc. E disse, se tu quiser fazer, mas não vai conseguir. Eu também não consegui. Eu estou me mudando de assunto, mas estou me lembrando quando sou ministro da Justiça, o senhor tentou, junto com, claro, por ordem do presidente Fernando Henrique, a superação da ditadura, com a questão de se buscar os desaparecidos e tal. E teve aquele caso do Lamarca, né? Como é que foi aquela história? O governo, logo que o Fernando Henrique assumiu, um dos compromissos deles era enfrentar aquele assunto de mortos e desaparecidos. E criou-se a Comissão de Mortos e Desaparecidos. Quem trabalhou nisso foi, basicamente, de um lado, o Zé Gregóri, e de outro lado, o general... Foi o chefe de gabinete. Foi meu chefe de gabinete. E de outro lado, um general que eu havia chamado, indicado pelo Zenildo, que era o ministro do Exército, para me ajudar naquelas coisas. E esse general Tamoio fazia, digamos, a interface com os militares e o Zé Gregóri com os originários da guerra, daquele problema da Revolução, etc. Da época dos conflitos armados, etc. Bom, criou-se a Comissão da Verdade. Foi elaborado lá um projeto. Eu fui ao Exército, na época, para mostrar o projeto da Lei dos Mortos Desaparecidos. E aí fiz uma espécie de um acordo, mas mostrei a eles de que, num determinado momento, quando a morte se dava no conflito, era o conflito. Agora, no momento em que o conflitante estiver submetido ao Estado, o Estado era responsável por sua vida. E o Estado tinha que indenizar. Ou seja, no momento em que ele estava submetido à autoridade... Ou seja, preso e morto? Não digo preso, porque preso tem uma característica de botar dentro da cadeia. Não, em estado de submissão, que pode levar à prisão ou não. Mas, ou seja, não tem mal o que fazer, ele está submetido à força, digamos, legais. Bem, eles já compreenderam isso. Aí vem o problema Lamarca. Eu recebi, numa tarde, no Ministério da Justiça, o chefe da Polícia Federal me trazendo um pacote atado por uma cordinha, papéis antigos, manchados, que era o processo, de todo o processo da morte de Lamarca, que tinha sido encontrado na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Aliás, minto, em Salvador, na Bahia. A operação tinha sido lá. E aí eu abri aquela coisa toda, examinei tudo, e aparecia claramente que o Lamarca havia sido morto. Ele já estava em estado de submissão dentro da regra. E era um problema, porque o Lamarca era, digamos,
o mais provocador no que diz respeito aos militares. Porque ela é militar. Porque ele é militar e havia furtado do quartel quando ele fugiu, quando ele se obusou, ele levou armas, etc. E tal. Então aquilo para os militares era um negócio complicado, porque era desertor. Desertor é um estigma, né? Bem, eu examinei aquele negócio, levei ao Fernando Henrique, Fernando disse, olha aí, nós temos que fazer digamos, indenizá-lo. Temos que levar a comissão de mortos desaparecidos para que eles decidam, mas é o que tudo indica, pelos dados que eu vi aí, ele foi morto naquelas condições que a lei estabelece a obrigação de indenizar. Estava sob a responsabilidade do Estado. Mas isso era um problema. Aí eu disse ao Fernando que eu iria então conversar com o general Zenildo. Estava nessa reunião no Palácio o general Cardoso, que era chefe da Casa Militar do Fernando. E aí eu fui no outro dia de manhã cedo, fui ao Palácio, fui ao Forte Apache, que é o nome do quartel lá, que na época, hoje é o Comando do Exército, lá na época era o Ministério do Exército, e me reuni com o Zenildo, mostrei ao general Zenildo aquele material todo. Zenildo leu, junto com outro general que ele havia chamado, viu aquele material todo durante uma hora, uma coisa assim, perguntou o que eu tinha decidido. Digo, olha, eu vou lhe mandar isso para a comissão e ela vai examinar e eu creio que vai ser indenizado, porque aí o Zenildo reconhecia, diz, efetivamente ele foi morto. Ou seja, ele tinha sido morto quando deveria estar sido preso. E aí deu-se esse fato. O fato era o seguinte, é de que nós precisávamos reconhecer aquilo. Porque se não reconhecêssemos aquilo, ficaria o espectro da marca circulando. Hoje não se fala mais da marca. Para terminar, ministro, o senhor é gaúcho, foi ministro da Justiça, foi ministro do Supremo, presidente do Supremo, ministro da Defesa, comandou os militares, só tem medo da sua mulher. Sou inocente. Só tem medo da sua mulher. Mas, evidentemente, tu sabe por quê, né? Ela manda mesmo. Ela nem é general, ela é mais do que isso, nem mais que marechal, inclusive. Muito obrigado. Obrigado a você.